um episódio do Legislativo Podcast. Eu sou Mônica Lopes e o nosso tema de hoje é políticas públicas e a sua aplicação em âmbito municipal. Então, como as políticas públicas devem ser aplicadas em âmbito municipal. E antes de apresentar aqui a nossa convidada de hoje, eu quero pedir aí para você que está procurando informações sobre os meus cursos, mentoria, consultoria, está aparecendo tudo aí na tela, as informações para você ter acesso, inclusive a lista de espera do Método Vereador Atuante, a formação mais completa do Brasil, para você que deseja aprender a legislar e fiscalizar na prática, como os tubarões. A minha convidada aqui de hoje é Cristiane Brito. Cristiane Brito, que foi ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do Brasil no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. É graduada em Direito pela Universidade Gama Filho. Cristiane também é advogada especialista em Direito Eleitoral. Em 2019, foi nomeada para chefiar a Secretaria Nacional de Políticas Públicas para Mulheres, integrando a gestão de Damares Alves no Ministério. E em março de 2022, com a saída da Damares, assumiu a pasta. A Cristiane, que também tem um histórico de atuação pela inserção das mulheres na política e em casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. Seja muito bem-vinda, Cristiane Brito, ao Legislativo Podcast. Muito obrigada, Mônica. Uma alegria estar aqui com você e poder, trocar informações, trocar experiências, sobre esse nosso universo. Cristiane Brito, já ouvi falar muito sobre as ministras, os ministros, E uma curiosidade que o cidadão sempre tem é o que te levou até ali, Qual é a sua trajetória de vida, sua trajetória profissional, das suas raízes? Você que veio lá da Bahia, Como que foi chegar ao Ministério Federal? Bem, eu fui levada, pela vida, pela missão, eu diria isso, Eu sou do interior da Bahia, de uma cidade chamada Candeias, no Recôncavo Baiano, e sempre tive trabalhos sociais com crianças carentes. Depois eu fui fazer o curso de Direito, e o curso de Direito, ele também desperta muito na gente esse senso de justiça, eu diria isso. E quando eu vim para Brasília, eu me casei, vim residir em Brasília, e aqui não tem como você não se envolver com a política de alguma forma. Mesmo aquelas pessoas que falam, não gosto de política, não adianta, que você respira política, E aqui eu comecei um trabalho de inserção de mulheres na política. Fui trabalhar, fiz uma especialização em Direito Eleitoral, fui trabalhar para um diretório nacional de um partido político e pude, de perto, trabalhar com aquela mulher que deseja entrar para o meio político, mas enfrenta vários desafios que a gente sabe, desafios de todas as ordens. E isso me fez despertar ainda mais a vontade de trabalhar por mulheres. Quando você trabalha pela inserção da mulher na política, você descobre um mundo de mulheres em situação de vulnerabilidade de todas as ordens, econômica, social, enfim. E esse meu contato com essas mulheres fez com que um dia eu recebesse um convite para assumir a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres. Mas foi assim, um dia eu era advogada, outro dia eu me tornei secretária nacional de política para as mulheres, com a missão de construir políticas públicas para as mulheres de todo o Brasil. Uma missão que realmente foi a maior missão hoje, depois da maternidade, eu diria, a maior missão que já me confiaram, Mas foi uma experiência incrível. E depois eu assumi um ministério com 8 secretarias nacionais. Então, eu deixei de coordenar uma pasta somente da mulher, que já é enorme, Porque mulher está na juventude, mulher está na Secretaria da Criança, mulher está na Secretaria do Idoso, e passei a coordenar pastas assim, de altíssima complexidade, como matérias como liberdade religiosa, povos tradicionais, enfim, foi uma experiência incrível. Cristiane, e dentro dessa sua experiência, você trabalhou muito, então, na construção de políticas públicas, E como é construir essas políticas públicas aqui na capital federal e ver ela chegar aos municípios? Qual é o maior desafio de tirar tudo isso que a gente vai construindo aqui e fazer ela chegar aos municípios? Quando você ia lá, visitava o município, a gente acompanhava muitas suas visitas, na ocasião, até morava em Dourados, que teve um episódio bem triste lá, na aldeia. Como é, assim, ver a construção das políticas públicas e o desafio dela chegar aos municípios? O maior desafio, Mônica, é a questão do Brasil ser
você alcançar os territórios brasileiros é algo muito difícil, muito complexo. Não dá para você comparar a construção de política pública no Brasil com nenhum outro país. Porque para você chegar no Acre, sair de Brasília e chegar no Acre, 3 horas e meia. Um dia eu estava no Acre, outro dia eu tinha que estar no Nordeste, outro dia eu tinha que estar aqui de volta no Distrito Federal. E uma ordem que nos foi dada pelo presidente Bolsonaro: sair dos gabinetes para construir política pública efetiva. Não dá para você construir uma política pública sentada numa mesa no seu gabinete aqui em Brasília. Porque essa política ela não vai ser efetiva. O que funciona em São Paulo não vai funcionar no Nordeste. Porque a realidade é diferente. Não vai funcionar uma política pública para a mulher, autonomia econômica, por exemplo, que era um dos principais carros-chefes da secretaria, para uma mulher ribeirinha. Então, são políticas diferentes, senão você vai gastar dinheiro público e não vai ter nenhum tipo de eficiência. Então, eu diria que o maior desafio é você trabalhar com essa complexidade de chegar até, não só a mulher, mas a esse público vulnerável. Você falou de Dourados, um dos maiores desafios que eu tive na pauta de mulher, por exemplo, foi trabalhar política pública para a mulher indígena. Como que você vai falar sobre violência doméstica para um cacique? Para um líder daquela aldeia? Como que você vai convencer aquela mulher, conscientizar aquela mulher que o que ela está passando é violência doméstica? Como sujeitar aquela população a uma legislação? Como, por exemplo, que foi o caso quando a gente foi em Dourados, acompanhar o cumprimento de uma prisão de uma pessoa que estava sob a liderança indígena, que você precisa de autorização de um cacique para prender uma pessoa, um homem, por exemplo, que tinha cometido um feminicídio. Então, esse desafio cultural que a gente tem aqui no Brasil, ele é gigante, não é fácil, mas o que mais importa é que você precisa ter, primeiro, a humildade de conversar e saber entender essas diferenças, né? E levar a mensagem de que, por exemplo, nesse caso específico que eu estou mencionando para você, de que cultura que dói não pode ser admitida. Cultura que dói é violação de direitos humanos. E tentar fazer com que a política pública chegue para todas as pessoas indistintamente. Sim, sim, muito importante. E me diz uma coisa, dentro dessa construção de políticas públicas, qual a que você acha assim que, nossa, eu me orgulhei muito de ter participado disso, de ver isso acontecendo no Brasil. Eu sei que você também fala muito do Conselho Tutelar, então como esses agentes políticos, essas entidades também, elas ajudam na concretização disso e como esses agentes também foram importantes aí na concretização de políticas que você trabalhou. 2 projetos que me dão muito orgulho. O Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, que nós lançamos no final de 2021 e que é modelo para o mundo. Também eu tenho muito orgulho do Qualifica a Mulher, que nós investimos mais de R$1 bilhão para chegar naquela mulher que sonha em ter sua autonomia econômica, mulheres que não tinham sequer CPF, mulheres que nunca tinham conta bancária, conta poupança, e sem microcrédito essa mulher não conseguia empreender. Eu acho que o Qualifica a Mulher entrou com uma política pública de Estado e não de governo. Outro projeto que me dá muito orgulho foi o que a gente fez com os conselheiros tutelares. A gente equipou os conselhos tutelares, mais de 3.000 municípios foram beneficiados. É uma política pública também que veio para ficar porque a gente envolveu o legislativo. A gente deixou um programa que, indistintamente, o deputado coloca a emenda parlamentar e ele não tem como escolher especificamente, aleatoriamente, o município. Porque o que acontecia antigamente, Mônica? Ele escolhia um município que a frota de veículos, por exemplo, já havia sido renovada há 1 ano atrás e não tinha a menor necessidade. De comprar mais veículo? A gente fez um mapeamento dos municípios que estavam com as frotas mais antigas, que não tinham computadores, que não tinha um ar-condicionado numa sala para o conselheiro tutelar receber aquela família. A gente fez esse mapeamento de necessidade. E aí a gente apresentava para o parlamentar, olha, aqui no seu estado são tais municípios. A gente efetivou a política pública. E como foi gratificante ver conselheiro tutelar do interior, por exemplo, do Ceará, que falou para mim, olha, eu ia atender crianças na minha bicicleta. E eu abandonei minha profissão de contador por essa missão de cuidar de crianças. E hoje, pela primeira vez, o conselho tutelar do meu município está recebendo um veículo
com ar-condicionado, com cadeirinha de criança, todo equipado, com um espaço, com computador, enfim, o mínimo de ferramentas que aquele conselho tutelar precisava ter para atender uma família, para atender uma criança. Cuidar de criança, investir na primeira infância, eu acredito que seja o maior desafio do nosso país. E se a gente não cuidar da primeira infância, a gente vai estar enxugando gelo, né, Mônica? Exatamente. Cris, eu queria que você falasse um pouco mais. Sempre fui muito fã do Qualifica Mulher, né? Inclusive, mandei muitas vereadoras e vereadores lá para a Secretaria Nacional, porque eu sempre acreditei nisso, nessa aproximação entre as políticas públicas e que os vereadores, os legislativos, os deputados poderiam ser esses agentes, né? Muitas vezes a gente não está lá no município do interior da Bahia para saber se lá precisa do Qualifica Mulher, mas às vezes o vereador, o parlamentar que vem a Brasília vai à secretaria, tem acesso a essa política pública, começa a entender como ela funciona e identifica, ó, isso seria legal levar para o meu município. Eu não sei como essa política está hoje aqui em 2023, mas fala um pouco como ela funcionava, o que ela abarcava, assim, e como ela pode continuar sendo replicada nos municípios pelos prefeitos ou pelos governadores. Mônica, eu escutava muito os vereadores e os prefeitos. Eu fiz questão de deixar meu gabinete à disposição, mesmo quando eu não estava em Brasília. Eu falava, atendam, anotem a demanda e me tragam. E aí eu dividia por secretarias, quando eu era ministra, e quando eu era secretária da Mulher, eu dividia por coordenação. Então, por exemplo, no Nordeste tem uma demanda muito grande em autonomia econômica para as marisqueiras. E aí, quando aquele deputado, que eu também fazia questão de atender, ele vinha me perguntar, poxa, eu quero investir na pauta de mulher. Eu perguntava, qual é o seu estado? Então, por exemplo, Alagoas. Olha, Alagoas a gente tem uma demanda grande aqui para atender as marisqueiras. Então, eu unia o útil ao agradável. Às vezes, eu pegava uma emenda parlamentar de um deputado que sequer o vereador ou a vereadora conhecia. Mas eu conseguia alcançar aquele público. E na hora de executar a emenda, a gente tinha um contato daquela vereadora ou daquela prefeitura que nos ajudava na execução. Como? Alcançar aquelas mulheres, já tinha pelos CRAs, pelos CREAs, já tinha um rol daquelas mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Quando era vereador, então, sempre é mais atuante na pauta feminina, né? Então ela já tinha um rol de mulheres que poderiam ali ser beneficiadas. Então a gente colocava a prefeitura, por exemplo, à disposição para dar transporte, para dar refeição para aquela mulher quando ela ia ser capacitada. E como que eu consegui chegar em todos os estados da federação? Com os institutos federais. E aí, eu vi que os institutos federais eles estavam falidos. Não tinha investimento. Você conseguia identificar, por exemplo, que lá era o caso da marisqueira, mas lá na região, em Santa Catarina, era da mulher mais na área rural. Exatamente. Você conseguia ter a política da evidência, né? Santa Catarina, você falou que foi onde Qualifica a Mulher, até hoje é muito elogiado. O Instituto Federal, ele fazia para mim já esse mapeamento dos municípios de Santa Catarina. E qual a necessidade de cada um. Então, por exemplo, ali tem a necessidade de uma mulher trabalhar na área rural, outro na fábrica de tecido. Então, ali as fábricas eles estavam precisando de mulheres qualificadas. Então, o Instituto ele mapeava isso. Eu já tinha os prefeitos, os vereadores que tinham um rol dessas mulheres já precisando até, né, de emprego, de qualificação. E depois existia uma natural conexão com o mercado de trabalho. Então, essas mulheres já iam diretamente com um emprego garantido. E os institutos federais, eles adoravam, porque estavam falidos, precisavam de recursos, os professores maravilhosos, altamente capacitados, e que, assim, ia lá, me apresentava o projeto, me dava a oportunidade de alterar um projeto. Eu falava, esse projeto aqui ele não vai servir para essa região. Ou então, isso aqui está caro, eu não quero que você compre equipamento. Às vezes, eu recebia plano de trabalho, aquisição de drone. Não precisa de drone isso aqui, não. Você faz isso aqui, né, disso que a gente está precisando. Saia todo mundo satisfeito. E em São Paulo, por exemplo, com o Instituto Federal de São Paulo, a gente fez um trabalho de capacitação de jovens na construção civil. Então, tinha muitas adolescentes fazendo curso de eletricista. E adorando. Porque é uma mão de obra ali da região de Guarulhos que estava precisando naquele momento. Chegou o ponto da gente conseguir, com o mesmo recurso, a gente construir uma espécie de uma sala de aula para pessoas cegas ou com baixa visão,
que saíram de lá com certificado de eletricista. Foi um dia muito feliz para mim, uma sensação assim de dever cumprido, porque o Instituto Federal viu que ali tinha uma demanda muito grande de pessoas com algum tipo de deficiência que não tinham nenhuma capacitação. Uhum. Dentro disso, então, o Qualifica Mulher, ele era uma política pública desenhada com base na realidade daquela região. Exatamente. Exatamente. A gente regionalizava a política. Aí tem duas coisas que você falou, que a gente enfrenta muita dificuldade dentro dos municípios, que é a política do copia e cola. Então, eu vi que lá na Bahia isso aí tá dando certo, Não vai eu vou ser fazer. efetiva. Então, duas coisas me chamam a atenção na sua fala. Essa sensibilidade que você tem de entender que a política pública jamais pode ser a do copia e cola, porque lá em Alagoas vai ser de uma forma, na Bahia vai ser de outra forma, no Paraná vai ser de outra forma. E também, outro ponto importante na sua fala são as relações institucionais. Sim. Então, muitas vezes, a Câmara ela recebeu lá uma política pública enviada pelo Executivo. Nós estamos enfrentando agora nos municípios a discussão da segurança pública nas Sim. escolas. E a Câmara, muitas vezes, ela vota na pressão política, o Legislativo vota por falta de dados. Então, essa fala, quando você diz, olha, as relações institucionais, e aí você buscou apoio nos institutos federais, né? O quanto isso é importante para os municípios. Você, assim, você pudesse dar um conselho hoje, uma política pública em pauta no Legislativo, ou uma política pública que o chefe do Executivo está precisando tirar do papel e colocar em prática, considerando o seu conhecimento dessas várias realidades, que não pode ter copia e cola e tem que ter as relações institucionais. Qual mais seria o seu conselho, assim, a sua estratégia de trabalho para essa política pública? O copia e cola, como você falou, jamais. Essa união institucional, dentro do município mesmo. Por exemplo, quando eu ia visitar o município, antes eu pedia para a minha equipe, na hora que eu for almoçar, eu quero almoçar com os conselheiros tutelares locais, eu quero almoçar com o delegado da cidade, eu quero almoçar, se possível, com o juiz, com o promotor da cidade, com o prefeito. E eu fazia realmente um apelo. Se unam. Porque não dá para nem para o prefeito, nem para os vereadores, para ninguém construir uma política pública sem essa união. Eu falava, prefeito, conselheiro tutelar não é seu inimigo. Conselheiro tutelar é seu amigo. Ele vai te ajudar a fazer com que a sua política chegue até a ponta. Exato. Porque a gente via essa guerra entre conselheiros tutelares e prefeitos, algo muito real até hoje. Então, essa união institucional, colocar bandeiras ideológicas, partidárias de lado e se unir. Outra coisa, ouvir os conselhos. Conselho da Mulher, Conselho dos Idosos, enfim, ouvir a sociedade civil e colocar todo mundo na mesa para construir uma política pública que todo mundo participe, né? Os líderes comunitários, todo mundo. Agora, o que eu diria de um modelo de política pública efetiva é investir nos conselheiros tutelares. Mais uma vez, eu bato nessa tecla, estamos em abril, maio a gente diz que a gente celebra, né, o Maio Laranja, que é um mês todinho que a gente fala sobre política pública que venha proporcionar melhor qualidade de vida para as nossas crianças, mas também combater todo tipo de violência contra criança e adolescente. É um mês de conscientização. E eu quero aproveitar a sua audiência, Mônica, e fazer um apelo para aquele vereador que ainda não tem essa pauta no coração, para que procure estudar sobre Conselho Tutelar. Estamos num ano de eleição. Para que também se desperte para essa pauta. O Maio Laranja, ele pode ser um projeto de lei, você aproveitar o maio e já começar aí com o seu projeto de lei para instituir o Maio Laranja no seu município e nas escolas, reunir os professores. Os professores são os nossos heróis, são eles que recebem mais de 90% das denúncias em relação de abuso sexual contra as crianças. Valorizar esse profissional, se unir e defender as nossas crianças. Vê lá se está faltando um bebedouro no conselho tutelar. Vê lá se o carro lá não está com pneu careca. Abraçar. Quem abraça um conselheiro tutelar está abraçando as crianças e está cuidando da família. E o conselheiro tutelar está muito próximo ali à visão do parlamentar, né? Sim. Porque é ele que vai lá na demanda, que recebe a demanda, que ajuda a resolver a demanda. Outra já aproveitando essa pauta, cuidar que ninguém cuida do emocional desse conselheiro tutelar. Nós tivemos, nos últimos anos, casos de suicídio de conselheiros tutelares, porque não sabem lidar, não tem estrutura e ainda tem todo dia uma realidade diferente e
abandonaram suas carreiras para se dedicar a essa causa e não tem quem cuide desses profissionais. Nós precisamos criar política pública para cuidar da saúde mental dos conselheiros tutelares. Não foram poucas as vezes que eu recebi ligações de conselheiros tutelares chorando, falando, eu não sei mais o que fazer. A minha sensação é que eu estou enxugando gelo porque eu estou sozinho, porque eu estou só isolado. E não tinha contato, não tinha diálogo com o juiz. A gente tem que falar também da responsabilidade do judiciário, né? São vários agentes, vários né? agentes que precisam se unir, entende? E aí eu via só, isoladamente, sempre o professor e o conselheiro tutelar. Então, Mônica, cuidar da saúde mental desses heróis do nosso cotidiano, que são os conselheiros tutelares. Sim. Cris, e eu acredito muito assim que não existe política pública efetiva sem recurso. Não. Né? Até por conta disso, um dos artigos ali dos atos das disposições constitucionais trouxe uma polêmica para nós, que foi a estimativa do impacto orçamentário e financeiro. Né, que foi, inclusive, pautas de várias brigas ali, ou sempre é pauta de várias brigas entre o legislativo e o executivo. A gente quer criar política pública, mas tá bom, qual vai ser o recurso, qual vai ser, como a lei orçamentária vai tratar disso. E você tratava de uma forma muito bem a questão das emendas. Então, muitas vezes o parlamentar ele vem a Brasília, eu vou a Brasília fazer o quê? Eu vou lá no gabinete do deputado, você está lá no Senado agora, né? Buscar uma emenda. E ele chega lá no gabinete, eu queria uma emenda, mas para quê? E nem ele sabe. Nem ele sabe. Então, como que se busca primeiro criar essas políticas públicas, aliada a buscar essas emendas? E a sua visão também agora, estando dentro do legislativo, o que é que um parlamentar, um senador espera quando um outro parlamentar vem ali pedir uma emenda? É tomar um cafezinho, e tem gente que não traz nenhum ofício, nenhum projeto, né? Como que você vê isso hoje, a possibilidade dessas emendas que estão aqui à disposição em Brasília, chegarem aos municípios? Inclusive, a gente vê várias notícias de emendas que não conseguem chegar, voltam, não são executadas, né? Mônica, o que me doía muito era quando eu conseguia uma emenda parlamentar, porque eu ia fazer esse papel de bater na porta de cada parlamentar pedindo emenda. Eu fazia isso. E aí, quando falava, mas você quer para alguma instituição? Não, eu quero que você coloque lá na rubrica da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, por exemplo, autonomia econômica, ou então enfrentamento à violência. E depois eu trabalhava em parceria com os estados e com os municípios. O que mais me doía era quando quem estava lá na ponta não conseguia executar essa emenda. Porque eu ocupei o tempo do parlamentar, ele destinou parte da emenda dele, acreditando que aquela ação poderia ser efetiva, poderia trazer transformação para aquele lugar, para aquele estado, mas lá na ponta a gente não conseguia executar. Muitas vezes por picuinhas, né? Já por picuinha. A pessoa nem queria conhecer qual que era a ação, simplesmente deixava de lado. Já aconteceu da gente ter contrato assinado com a Caixa para a construção de Casa da Mulher Brasileira, no Nordeste, e pasme você, do nada, na hora de fornecer o documento do terreno para a licitação ser realizada, simplesmente o Estado chegar e falar assim, eu não quero mais. Como assim? Você pediu essa casa, a gente sabe da realidade dessas mulheres lá, elas estão morrendo, vítimas de feminicídio, eu consegui uma emenda de R$1 milhão e você não quer que a gente construa a casa? Não tenho mais interesse. E esse dinheiro já estava empenhado, o contrato assinado com a Caixa, o dinheiro ia para onde? Voltava para o Tesouro. Então, sim, essas questões políticas a gente sabe que existem, sim. Mas também a falta de preparo do técnico da prefeitura. Isso é algo que a gente tem que repensar no nosso país. Precisa investir nesse técnico. Não dá mais para você fazer política pública pegando qualquer pessoa e falando assim, você me ajudou aqui na campanha, eu vou te colocar, você vai me ajudar aqui no setor de convênios. Não dá certo. Essa pessoa ela tem que ter um mínimo de preparo. Não dá para você pegar o contador da sua cidade e colocar para ajudar na execução de um convênio. Que muitas prefeituras hoje estão criando esse setor de projetos, né? Eu acho que é o caminho. Tem vários técnicos que não sabem o que é a Plataforma Mais Brasil. E que me dava dó, porque eu via assim, a gente tentava de todas as formas, até o último momento, e às vezes a gente não conseguia. Prefeitura que tinha problema de internet. Como que entra na Plataforma Mais Brasil para cadastrar a proposta? Então, assim, essa realidade de falta de preparo dos técnicos é um grande desafio que faz com que o dinheiro volte para o Tesouro.
E o dinheiro acaba se perdendo, né? Se perde. E é uma coisa que a gente tem que discutir muito, que é a eficiência da gestão, Sim. né? E a eficiência da gestão passa por vários pontos. Se eu tenho um direito constitucionalmente protegido, a dignidade da pessoa humana, eu tenho o recurso para efetivar esse direito. E eu simplesmente me dou ao prazer de, não, aqui para o meu município não funciona assim. Você viu muita coisa acontecer assim, como você colocou, né? Sim, e eu entendo hoje algo que eu não entendi antes de ser gestora. Eu, como advogada, cheguei a defender ex-gestores de prefeituras, né, por inexecução, né, que a gente sabe disso de recurso público. Eu falo, nossa, que rigor absurdo. Hoje, depois de ser gestora, eu vejo, precisa mesmo de um rigor para punir. Uhum. Quando eu vejo que tem um ex-prefeito respondendo por prevaricação, improbidade ou mau uso do recurso público, eu vejo que realmente é algo que tem que ser levado a sério. E ele precisa responder por isso. Porque é muito difícil fazer com que o dinheiro chegue até a ponta. Então, quando o gestor não consegue executar lá na ponta, é uma pessoa que morreu na fila de um hospital. É uma criança que morreu vítima de violência. Entende? Então, são várias vítimas que acabam também... É uma vítima do sistema, realmente. E Da ineficiência, né? pela ineficiência. Muitas pessoas morrem pela ineficiência da gestão pública. É algo que tem que ser levado a sério. Então, vejo que o Tribunal de Contas da União tem sido cada vez mais rigoroso e eu acho que nós estamos no caminho certo. Cris, e como você vê essa questão para a efetivação das políticas públicas, você já até tocou nesse assunto aqui, dos agentes, a sociedade, o poder legislativo, o executivo, como você vê a importância disso para a efetivação das políticas públicas de fato? Eu acho que a profissionalização desse agente, no seguinte sentido, entender que ali ele está como gestor público, ou entender que ele está ali como quem elabora a lei, que tem que ser efetiva para aquele fiscal, público, né? ou fiscal, é verdade? Aquele que vai aplicar e aquele que vai ser beneficiado. Eu vi, por exemplo, na pauta de pessoa com deficiência, muitos projetos de lei e depois muita política pública que estavam já há anos e não tinha eficiência nenhuma, porque a pessoa lá, o vulnerável, chega, olha, isso aqui não conversaram com a gente. Então, para mim, não é uma política pública, não tem nenhum benefício para a sociedade. Então, é como se a gente estivesse aqui fingindo que a gente está investindo, construindo a política pública, e alguém lá na ponta fingindo que está sendo beneficiado. Então, mais uma vez, eu quero dizer que essa união de esforços e o papel dos vereadores, eu acho que é fundamental para ajudar o prefeito a construir a política pública, por que não? Né? Mas também a fiscalizar. Cris, e qual você via? Você atendia muito ali os vereadores, os prefeitos, os parlamentares. Qual que você via que era a maior dificuldade? Eu não consigo que o legislativo entenda, por exemplo, esse aspecto aqui. Qual que você via que era a maior dificuldade? Era ver, por exemplo, que só vem buscar o recurso, mas depois tem que fiscalizar o recurso, né? Vem muito buscar o recurso, mas às vezes não vem informar como está a execução desse recurso. Como você via, assim, qual era a maior dificuldade ali? Não saber acompanhar a execução daquela emenda, daquele projeto, desconhecer a temática por completo. Quando, às vezes, eu recebia o prefeito e perguntava o conselho tutelar do seu município tem veículo? Ele não sabia. O conselho tutelar do seu município tem uma sala, você conhece os conselheiros tutelares, quando é que vai ser a eleição? Total desconhecimento da temática. Como que você vai direcionar um recurso, cuidar de uma pauta se você não conhece com profundidade essa pauta? Sim, com certeza. Cristiane, diga para mim aí quais são os novos desafios. Você que eu espero que continue sendo uma mulher muito inquieta na política, para a gente continuar discutindo muito política pública e a sua participação. Eu acompanhei um pouco ali da tua gestão dentro da secretaria, né? E uma coisa que a gente via era sempre essa sua preocupação em não envolver ideologia e envolver realmente a política da evidência, a política da eficiência. Inclusive, a gente teve junto em um projeto que foi o Mais Mulheres na Política. Sim. E eu conheci a sua preocupação em realmente trazer a política para a mulher, independente de qualquer ideologia, e coisa que foi muito mal interpretada, inclusive em muitos momentos. E o que te desafia hoje? O que você pensa agora para os próximos anos?
Hoje eu estou como chefiando a liderança do jurídico do Republicanos no Senado. Temos 4 senadores, um de cada região do país, muito bom isso, né? Do Norte, temos um de Minas Gerais, muito atuante também, aqui do Distrito Federal também, com quem eu trabalhei, que é a senadora Damares Alves. Temos o general Mourão. Meu desafio hoje é pensar no todo, mas do lado agora do legislativo. E aí eu tô fazendo um caminho completamente diferente. A gente brinca assim, agora você vai ver como que é difícil. Exatamente. E agora também, quando chega um prefeito, né, ou um vereador falando assim, olha, tem um olhar diferenciado aqui para o meu município. Eu falei, mas qual é o olhar para que pauta? Perguntar, você conhece essa pauta? Discutir temas também relevantíssimos que nunca foram trazidos à tona por meio de uma audiência pública. E temos desafios gigantes agora, né? A reforma do Código Eleitoral, que está no Senado. Ano ímpar, né? Pois é. Temos a reforma do Código Tributário, que é o sonho, e algo que é o maior desafio para a nossa bancada, que é a reforma do Código Penal. Né? A gente repensar muitas questões, como, por exemplo, né, sobre os agressores de crianças, né, a pedofilia, muitos temas, a pena, né, como fazer essa dosimetria da pena. No nosso Código de 1940, a pena máxima era considerada uma pena perpétua, porque a expectativa de vida do brasileiro era de 50 anos. E agora essa realidade mudou. Então, a gente quer também trabalhar no maior rigor, né, da nossa legislação em relação a alguns crimes, principalmente em relação aos nossos vulneráveis. Cristiane Brito, quem quiser continuar acompanhando lá o seu árduo trabalho aí na efetivação de políticas públicas, como que pode te encontrar no Instagram? Fala aí pro pessoal. No Cristiane Brito Oficial. Estou lá no Instagram. Cristiane Brito Oficial. E eu estou à disposição de vocês sempre. Cristiane, então, para a gente finalizar, quero te agradecer a tua presença, agradecer a sua disponibilidade de agenda, que a gente sabe que é complicado, né? No Senado, em começo de semana ainda, bem pior. Mas quero que você deixe, então, a sua última mensagem aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo, de como a gente pode construir política pública eficiente nesse Brasil e que ela chegue aos municípios. Eu queria dar um recadinho para o cidadão que está lá na ponta, né? Aquele que não tem um cargo político, aquele que não sonha nem quer entrar para a política, mas ele está inconformado com tantas injustiças. Né? Então, eu quero falar para esse cidadão que procure saber quem é o conselheiro tutelar do seu município, quem são os diretores das escolas do seu município. Procure saber como que está a situação da saúde do seu município e se envolva enquanto sociedade civil, de forma inteligente, não de forma ideológica, de forma a estender a mão e saber como é que você pode contribuir para que esses vulneráveis sejam alcançados e saia da invisibilidade. Cada um de nós temos essa missão. Não é só o deputado, o vereador, o prefeito, o senador, o governador ou o presidente da República, não. Somos nós, brasileiros, que precisamos alcançar todos os cidadãos. Esse foi o nosso podcast de hoje, Políticas Públicas e a sua aplicação em âmbito municipal. Você pode continuar acompanhando o nosso trabalho lá no Instagram, @profmonicalopes e @Cristiane Brito Oficial. Aproveito para compartilhar esse episódio aí com os vereadores, com o prefeito, com todos os agentes que participam da efetivação de políticas públicas aí no seu município. Eu te encontro no próximo podcast. Até mais, Tubarão!